Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, 23 de maio de 2012. Estamos juntos lendo a Bíblia há 101 dias e agora vamos ler 2 Coríntios capítulo 3. Este capítulo está no meio de uma digressão. Digressão quer dizer aquela escapada do assunto que você dá quando está conversando sobre um tema, mas alguma coisa naquele tema te lembra de um outro ponto que você sai para falar dele, demora um pouco, mas depois volta. Quem de nós já não esteve numa conversa onde em algum momento disse: mas do que a gente estava falando mesmo? Pois bem, é isso que acontece aqui. Você percebe que o apóstolo Paulo está justificando aos irmãos de Corinto o contexto em que ele escreveu essa carta. Ele está no capítulo 2, verso 12 e 13, dizendo que lá em Trode não teve tranquilidade para pregar o evangelho porque ele não tinha recebido notícias de Tito, que tinha ido até Corinto para levar a carta severa e deveria se encontrar com Paulo contando como é que foi que aquela carta severa foi recebida. O verso 13 termina com Paulo dizendo assim: despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O verso 14 começa com graças porém, ou seja, ele começa a falar de uma outra coisa, e a gente vai ver Paulo falar sobre quando chegou a Macedônia, para onde ele tinha ido quando saiu de Trode, apenas lá no capítulo 7, no verso 5, onde Paulo vai dizer assim: chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, e aí ele vai falar de encontrar Tito, que chegou e o consolou, no capítulo 7, verso 6. Isso significa que de 2,14 até 7,4, Paulo está numa grande digressão. Mas por que Paulo quis fazer uma grande digressão? Porque ele estava procurando se justificar com os irmãos de Corinto, porque mudou os seus planos, porque queria ir lá primeiro recolher o dinheiro destinado aos pobres da Judéia, passar depois na Macedônia, depois voltar para Corinto e depois ir embora. Mas todos esses planos, como vimos ontem, foram alterados em função da visita em tristeza e da carta severa. Assuntos que você já deve dominar, e se não souber ainda do que se trata, precisa acompanhar o vídeo de ontem para se inteirar. Então, Paulo teve que mudar de planos. E ele está dizendo que precisou mudar de planos no capítulo 1, a partir do verso 15. Ele está dizendo que vida de apóstolo não é fácil no capítulo 1, dos versos 3 até 11. Ele está dizendo que apesar de não ser fácil, de ter precisado mudar de planos, está procurando servir a Deus de boa consciência, com boas intenções. Parece que ele está se defendendo de críticas, e ele faz isso no capítulo 1, a partir do verso 12. Ele vai, inclusive, invocar Deus como sua testemunha de que ele ainda não tinha ido a Corinto, não era por preguiça, não era por ser duas caras, não era por não ser confiável, mas era por amar aqueles irmãos e querer poupá-los. Capítulo 1, verso 23. Ele vai lembrar que escreveu a carta severa aos irmãos de Corinto com grande tristeza. Capítulo 2, verso 4. E aí, quando ele falou de tristeza, ele lembrou de um irmão penitente na igreja, que já tinha se arrependido, já tinha sido corrigido, e que ele não queria que aquele irmão fosse consumido por excessiva tristeza. Portanto, já era hora de cessar o processo de disciplina. Capítulo 2, versos 5 a 11. Então, aparentemente lembrando dessa tristeza, dessa luta e tudo mais, Paulo começa a se explicar aos irmãos de Corinto como foi a história da chegada dele até o ponto em que ele escreveu esta carta que ele manda agora à igreja. E ele começa a contar isso a partir do verso 12 do capítulo 2, que ele estava em Trode esperando Tito. Mas aí a impressão que dá é assim: Paulo já falou que vida de apóstolo é difícil no capítulo 1, que ele está servindo a Deus com boa consciência, apesar de ter gente falando mal dele, que ele não mudou de opinião por ser duas caras, que ele estava, na verdade, muito entristecido com tudo aquilo e que ele estava fazendo tudo por amor. E ele sabe que tem gente lá que está descendo sarrafo na figura dele. Então ele para e diz assim: peraí, eu estou transmitindo uma perspectiva sobre o meu ministério que é por demais negativa. Eu não quero que as pessoas só me vejam me desculpando, eu não quero que as pessoas só me vejam contando de tristeza, contando de tribulação, contando de ansiedade ou de preocupação com os irmãos. Então ele para e começa a fazer uma grande digressão sobre a beleza do ministério. E é por isso que no esboço da Bíblia de Genebra, na página 1534,
A letrinha E do esboço que está colocado aí mostra que exatamente essa seção de digressão trata da maravilha do ministério da nova aliança. Sabe, se você escutar alguém falando só os pontos negativos do casamento, pode ser que você se desanime a casar. Mas então é importante que esses pontos difíceis, que os desafios do casamento sejam tratados, mas é importante demais que os pontos positivos, que superam em muitos negativos, sejam trazidos também à discussão para que a pessoa tenha uma perspectiva equilibrada. Afinal de contas, a vida de Paulo era horrível ou era maravilhosa? Era maravilhosa, apesar de tudo isso. E nessa digressão, então, Paulo está tratando desses assuntos. Então, a digressão é dividida no próprio esboço sugerido pela Bíblia de Genebra em 6 partes. O capítulo 3 contém a segunda e a terceira parte dessa digressão. O que é que Paulo fala bem sobre o ministério, sobre a graça de servir a Deus nos tempos da nova aliança, para contrabalançar as informações negativas e as lutas que ele havia relatado nos capítulos iniciais. Ele vai dizer, no capítulo 2, verso 14 a 17, que Deus sempre nos conduz em triunfo, como um general romano vencedor chegando a Roma, e que somos o bom perfume de Cristo. Aliás, ontem eu contei a você a história das flores, e hoje, lendo um pouco mais, também vi uma informação que pode ser até mesmo mais plausível do que aquela que lhe dei ontem, de que as vitórias eram consagradas aos deuses e que as paradas romanas também tinham muita queima de incenso e que provavelmente o perfume do incenso era o perfume que estava em perspectiva aqui quando Paulo escreveu estas linhas. Mas o fato é que Paulo, no primeiro tópico da sua digressão, diz: nós somos vencedores. Capítulo 2, verso 14 a 17. Num segundo tópico da sua discussão, capítulo 3, ele vai dizer assim: olha, quem está metendo malho em mim aí, quem está falando mal de mim, chegou até a trazer carta de recomendação falsificada. Eu não preciso de carta de recomendação. A minha carta de recomendação são vocês. Vocês, coríntios, que eram pecadores e agora servem a Deus em novidade de vida. Não tem carta melhor do que essa. E vocês estão aqui no meu coração. Vocês são a carta que eu carrego comigo, não é em folha de papel, porque eu amo vocês e tenho me dedicado a vocês. Excelente argumento do apóstolo Paulo aqui. Por que é bom servir a Deus apesar de tanta luta? Ponto número 1, porque Deus sempre nos conduz em triunfo. Capítulo 2, verso 14 a 17. Ponto número 2, porque eu posso ser recomendado pelos próprios frutos do meu ministério e vocês são a minha carta de recomendação. Ponto número 3, capítulo 3, a partir do versículo 4. Porque a nova aliança, a mensagem que eu estou pregando é muito superior à antiga e é muito mais gloriosa do que a antiga. Paulo agora vai destacar o Evangelho, fazendo um contraste do Evangelho com a mensagem propagada por Moisés. A lei foi uma dádiva de Deus ao povo para trazer vida, mas o povo não conseguia obedecer. E a lei então acabou simplesmente apontando que o povo estava num estado de morte. É o Espírito que dá vida. E é por isso que nós lemos ali que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança traz o Espírito que te capacita a obedecer a lei que era para te dar vida, mas como você não conseguiu obedecê-la, ela simplesmente mostrou que você estava morto. E então, Paulo vai falar da glória de proclamar isso. Se para trazer a lei, que não trouxe vida a ninguém, Moisés, quando falava com Deus, já teve o seu rosto resplandecendo, quanto mais Paulo vai brilhar e vai ter privilégios gloriosos de trabalhar nesse ministério. Se a glória de Moisés murchava, se ela desvanecia, se ela desaparecia, porque o rosto dele brilhava na medida em que ele falava com Deus, mas nos intervalos das entrevistas de Moisés com Deus, o seu rosto ia perdendo o brilho, a ponto de Moisés precisar esconder essa perda de brilho, cobrindo o seu rosto com um véu. Paulo não precisava de nada disso. E então Paulo estava dizendo, olha, nosso ministério é glorioso e tudo aquilo que estamos pregando é maravilhoso. E nós, verso 18 do capítulo 3, com o rosto desvendado, porque a glória em nós só aumenta e não diminui, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, nós estamos cada vez melhores, brilhando cada vez mais. Que maravilha! Paulo está nos contando aqui uma mensagem, uma aliança superior ainda à de Moisés. Com isso,
nós chegamos até o verso 6 do capítulo 4. E temos os 3 primeiros grandes argumentos da digressão de Paulo, quando ele interrompeu a narrativa do que estava acontecendo em Trode e só foi retomar isso lá no capítulo 7. Não pensem que vida de apóstolo, apesar de difícil, é uma vida michuruca, é uma vida gloriosa. Deus sempre nos conduz em triunfo. Vocês são nossa carta de recomendação. E o ministério da nova aliança é um ministério glorioso. Paulo, então, contrabalanceia as coisas e nos faz pensar, então, que servir a Deus, embora requeira sacrifício, é uma tarefa maravilhosa. E que essa grande lição seja a lição que aprenderemos no dia de hoje, enquanto estudamos este capítulo. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo aquilo que temos podido aprender na Escritura. E ajuda-nos a nos inteirarmos intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, de forma muito prática de tudo aquilo que temos lido, para que em nós também brilhe a glória do Senhor Jesus e sejamos como Paulo, bons ministros de Cristo a te servir com intrepidez, com coragem, mesmo no meio de muitas tribulações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.